Débora, para eu produzir um bolo sem glúten, basta substituir a farinha de trigo pela farinha de arroz? Amiga, não trago boas notícias. A resposta é não. Olha, vou te dizer mais. O sonho de toda confeiteira que produz bolos sem glúten é que exista ou que existisse uma farinha capaz de substituir todas as propriedades da farinha de trigo. Então, primeiro a gente precisa considerar que nós temos no mercado e na natureza diferentes tipos de farinhas com diferentes propriedades para diferentes preparações. Tenta imaginar você fazendo uma tapioca com farinha de trigo, não ia dar certo, né? Alguém que não pudesse consumir a mandioca e quisesse consumir uma tapioca, a gente teria de dar vários pulinhos para encontrar características semelhantes em sabor, textura, aparência, né? A mesma coisa é quando a gente pensa na exclusão, né? Nas dietas ou nas escolhas das pessoas que excluem o glúten. Nós precisamos primeiro entender quais as propriedades, quais as características da farinha de trigo naquela receita, para então a gente buscar as melhores alternativas de substituição, tá bom? Não é à toa que toda a história da panificação e da confeitaria se construiu a partir desse ingrediente, desse alimento, que é o trigo, né? Nós temos questões históricas, de disponibilidade disso envolvida, nós temos questões econômicas, mas vamos falar da versatilidade do trigo. Diferentes graus de manipulação do trigo provocam diferentes níveis de desenvolvimento das cadeias de glúten, né? Esse ingrediente que é tão versátil e tão bem-vindo para a panificação, para a confeitaria tradicional, mas que não pode ser consumido por uma série de pessoas. Então, olha só, se eu quero, por exemplo, uma massa, tipo massa podre, aquela massa mais quebradiça, a gente vai manipular pouco a farinha de trigo, né? Vocês se lembram? A gente faz aquele movimento de farofa, a gente evita aquecer a preparação para a gente não desenvolver o glúten. Se a gente quer o bolo, a gente mexe um pouco mais, mas não mexe tanto. Então a gente vai desenvolver as cadeias de glúten até uma determinada etapa. Se eu quero um pão fofo, macio, bem estruturado, com salto de forno e etc., eu vou trabalhar bem mais as cadeias de glúten deste mesmo ingrediente que é o trigo, tá? Então, para a gente buscar a substituição para as nossas preparações, a gente precisa exatamente entender as propriedades do trigo que estamos buscando para a nossa receita. No caso das massas de bolo, vamos pensar, a gente precisa que a massa tenha estrutura, né? Que ela tenha volume, que ela seja fofinha, que ela cresça, que ela também possa ser manipulada, né? Então que ela tenha uma certa maleabilidade ou resiliência. E a gente não quer uma massa que pareça biscoito, no sentido de ficar esfarelando, né? A gente quer tanto a questão da fofura quanto da maciez e da liga. E infelizmente a farinha de arroz sozinha não nos oferece todas essas características. Por isso, na confeitaria inclusiva que substitui o glúten, nós precisamos misturar diferentes farinhas com diferentes propriedades para alcançar essas características que são muito bem-vindas a um bolo, tá bom? Existem várias combinações possíveis. E aí uma coisa que é muito legal, que eu sempre falo a respeito dessa questão da confeitaria inclusiva no Brasil, é que nós neste momento estamos construindo essa confeitaria, então existem vários caminhos possíveis, né? Todo caminho que está aí para ser desbravado, por mais que seja triste a gente pensar que a gente tem que cavar esse caminho, né? Que a gente precisa testar, acertar e errar, ao mesmo tempo isso é maravilhoso, né? A gente pensar que a gente está fazendo parte da construção desse conhecimento para incluir as pessoas que não podem consumir glúten. Então, existem várias possibilidades de combinação. Vou falar para vocês as que eu utilizo, né? As farinhas que eu mais utilizo,
Mas longe de mim querer dizer que é a única combinação possível. Como eu disse, diversas confeiteiras têm trilhado caminhos interessantíssimos nesse universo, tá? Então, uma das farinhas que eu utilizo é sim a farinha de arroz. Ela vai garantir estrutura, ela vai garantir volume para a nossa preparação. Além disso, é uma farinha fácil de a gente encontrar, né, no Brasil. Não é das farinhas sem trigo mais difíceis, até porque foi sim uma das primeiras a serem massivamente utilizadas na substituição do glúten. Então, por isso eu prezo, né, por utilizar e ensinar com uma farinha que seja de fácil acesso. E ela tem um sabor relativamente neutro também, né? A farinha de arroz. Então ela garante uma certa neutralidade para as nossas preparações. Diferentemente de outras farinhas que são também estruturais, como por exemplo as farinhas de oleaginosas ou por exemplo a farinha de grão de bico, que também tem bom desempenho, mas elas têm um sabor residual mais marcante, além de serem mais caras, etc. Tá? Então, voltando aqui ao meu mix, eu utilizo farinha de arroz, eu utilizo fécula de batata, que também atribui volume, atribui estrutura, mas atribui também maciez à nossa preparação, né? Não sei se vocês já comeram, já tentaram fazer um bolo preparado só com a farinha de arroz. Muitas vezes a massa fica pesada, ela fica quebradiça, né? Falta uma leveza, correto? Então, por isso, eu gosto de utilizar a fécula de batata. Outra farinha que não pode faltar no meu mix é o polvilho doce. Vocês já devem ter comido também um bolo sem glúten que era absolutamente quebradiço, que esfarelava na boca e na mão igual farofa. Já fiz muito bolo assim, que a Nossa Senhora dos Bolos sem glúten me perdoe, porque eu já fiz isso, correto? Por quê? O glúten dá exatamente essa maleabilidade, essa elasticidade, essa resiliência para a massa. Se eu não tenho glúten, eu preciso buscar outras formas de garantir essa liga perfeita entre os ingredientes. Esse equilíbrio, essa mistura e uma boa emulsão de todos os ingredientes da massa, tá bom? Existem também os ingredientes que a gente coloca para dar liga, né? Como por exemplo a goma xantana, a goma guar, mas esse não é um vídeo sobre esses ingredientes de liga, tá? Que eu quero falar exclusivamente sobre as farinhas, tá bom? E aí, como a fécula de mandioca ou o polvilho doce é um ingrediente também brasileiro, acessível e barato, né? Não é das farinhas, dos ingredientes mais caros, por isso que eu gosto também de colocar uma pequena porcentagem de fécula de mandioca no meu mix. Esse é o meu mix básico e você que ficou até o final desse vídeo vai escutar uma dica que é muito legal. Sempre que possível eu coloco também no meu mix uma pequena porcentagem de farinhas com maior teor de proteínas, porque essas 3 farinhas básicas do meu mix elas têm um teor de proteínas que é menor do que da farinha de trigo. Então, para garantir um pouco mais de maciez, de emulsão na minha massa, sempre que possível eu coloco um pouquinho de farinha de oleaginosa ou mesmo farinha de grão de bico, que são farinhas um pouco mais caras, nem sempre é possível encontrar, né, em todo o país. Então, por isso que elas não entram no meu mix básico. Correto? Mas para quem tem acesso, é uma dica ótima. Quero saber se você gostou dessas dicas, se elas foram úteis para o seu trabalho e principalmente, eu quero que você me conte se você já fez algum bolo só com farinha de arroz e qual foi o resultado. Conta aqui pra gente!